Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 do Banco BMG. Meu nome é Danilo Herculano, sou o responsável pelas áreas de Relações com Investidores, M&A e Novos Negócios aqui no banco. E hoje conosco temos a Ana Carina, nossa CEO, o Flávio Neto, nosso vice-presidente de DRI, e o Roberto Simões, diretor responsável pelo atacado, captação e tesouraria do Banco BMG. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no nosso site de RI, www.bancobmg.com.br/ri. Depois da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser feitas por meio dessa plataforma de webcast. Lembrando que o nosso material de divulgação já está disponível para download no nosso site, na aba Central de Resultados. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas dos negócios do banco devem ser tratadas como previsões. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do banco e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria de passar agora a palavra para a Ana, que iniciará a apresentação. Por favor, Ana, é com você. Olá, bom dia. Obrigada, Danilo. Queria agradecer a todos a presença para a nossa apresentação de resultados do segundo trimestre de 2022, nossa videoconferência. Eu quero começar com a página 2, reforçando os nossos destaques, né? A gente chegou a 11 milhões de clientes, já crescimento de 41%, 7,4 milhões de contas digitais, 20,8 bilhões na nossa carteira de crédito, crescimento de 21% quarta contra quarta, e um lucro líquido de 52 milhões, um crescimento de 7% em relação ao último tri. E alguns destaques importantes, nós emitimos uma letra financeira subordinada de 251 milhões, fomos o primeiro banco a apoiar a agenda positiva de governança, uma iniciativa do IBGC, adesão ao fórum aos 10 compromissos da empresa com os direitos LGBT e mais, e adesão ao Movimento Mulher 360, pelo desenvolvimento econômico da mulher, reforçando a nossa agenda ESG. Na página seguinte, na página 3, reforçamos o nosso banco completo. Só um segundo, não funciona. Reforçamos aqui o nosso banco completo, em que é um ecossistema bem robusto, a gente continua nessa jornada de transformação desse ecossistema robusto no varejo, complementado por competências dedicadas e maior eficiência na gestão de capital no atacado. Com isso, nossos 11 milhões de clientes, já temos 58% de clientes com produtos de crédito, e principalmente podendo se relacionar com o banco como e quando e onde desejarem. Desde nosso banco digital, como eu falei, das 7,4 milhões de contas, nossa franquia Help, que já tem 829 lojas, através de nossas parcerias com os varejistas, 329 lojas, através da nossa central de atendimento, 22 agências bancárias, nossa parceria com os correspondentes, e já temos também 4,2 milhões de clientes cadastrados para interação com o banco via WhatsApp. Ou seja, o cliente pode se relacionar com o banco de uma forma extremamente digital, como a gente reforça a nossa estratégia. Na página seguinte, a gente reforça a nossa centralidade no cliente. Na última apresentação de resultados, nós tivemos aqui o nosso diretor de qualidade contando a nossa estratégia de atendimento. Eu queria reforçar aqui como tem evoluído, desde a nossa segmentação de atendimento, trazendo cada vez mais empatia para o nosso cliente, a empatia desde torcedor, atendendo o torcedor, a nossa célula 60+, mas principalmente uma resolução mais rápida do atendimento. Isso levou nossa NPS para 66. Isso foi um aumento bem significativo, de 43 pontos percentuais ano contra ano. E também nosso cliente cada vez mais migrando para o autoatendimento ganhando relevância. Quando que em 2020 a gente tinha 32% de clientes no autoatendimento, hoje já temos 57%. E desse cliente no autoatendimento, 78% já resolvem seu problema no autoatendimento antes de um transbordo para humano, né, físico. Reforçando aqui também a nossa estratégia digital. Como eu coloquei, o crescimento de 60% nas contas digitais e principalmente um crescimento de 184% nos volumes transacionados nos cartões, levando a 964 milhões. Temos 5,1 bilhões de cash-ins nas contas digitais no segundo trimestre de 22, um crescimento de 94% ano contra ano,
e 1,2 bilhão de saldo de investimento, um crescimento de 79% ano contra ano. Postando agora na nossa página 7, a nossa parceria com varejistas. A gente já vem ao terceiro TRI que a gente comenta sobre a parceria com varejistas, que agora já se torna uma realidade, onde você já tem 185 milhões aqui de volume transacionado nos cartões, e principalmente com 57% de compra off-us. O que significa isso? O cliente comprando fora do ambiente do varejista, ou seja, depois que fez a primeira compra, continuou usando o cartão. Isso reforça muito a principalidade. Já com uma carteira de crédito de 181 milhões e com 161 mil cartões emitidos. Como eu comentei anteriormente, 329 lojas ativas. E, por fim, antes de passar a palavra para o Flávio, eu queria reforçar esse nosso ecossistema. Eu falei muito do banco completo, né? E esse banco completo, ele tem esses investimentos que reforçam bastante a nossa proposta de valor. Desde a nossa seguridade, que é com a corretora de seguros e a BMG Seguros, onde tem uma equivalência patrimonial de 17,3 milhões. O nosso ecossistema de startups, com a Haro Labs, com a O2O Bots e a iCertos, com equivalência patrimonial de 1 milhão, e as nossas investidas, né? A gente já comentou bastante das nossas investidas aqui, a Araújo Fontes, a Granito, a Adquirência, a Help, nossas rede de franquias, e a CB Fácil, nossas lojas próprias, levando a 13,5 milhões de equivalência patrimonial. O somatório disso tudo, mais algumas outras investidas, chegando a 31,8 milhões de equivalência patrimonial. Essa estratégia de investidas ela é muito importante para reforçar a nossa proposta de valor e reforçar esse nosso ecossistema de banco completo. Então, eu queria agradecer a participação aqui e passar a palavra para o Flávio Neto. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Vamos começar falando então sobre os nossos principais produtos e negócios, começando pela página 10, em que a gente apresenta o crescimento da nossa carteira de ativos, nossa carteira de crédito, que chegou a 20,8 bilhões nesse último trimestre, um crescimento bem forte aí de 43% ano contra ano e 21% contra o último trimestre. E o principal destaque aqui é que a gente vem crescendo em linhas bastante seguras, né? Esse crescimento do último trimestre bastante galgado aí, principalmente no crédito consignado, mas também com o crescimento da carteira de cartão consignado e o empréstimo pessoal ali, o FGTS, que continua também num ritmo forte de crescimento. A qualidade da nossa carteira, vocês veem aí nosso indicador de inadimplência, EH, ele até apresenta uma melhora, mas essa melhora se dá basicamente devido tanto à dinâmica de crescimento de carteira, quanto ao remix da carteira, uma vez que a gente vem crescendo em produtos bastante seguros. Seguindo então para a página 11, a gente apresenta o crescimento da nossa carteira de cartão de crédito consignado. Vocês veem que depois de alguns trimestres de queda de originação, a gente está com bastante confiança para voltar a crescer esse ritmo de originação, dada toda a melhoria que a gente fez nos nossos processos de originação ao longo do tempo. Então, a originação aí já subiu dos 690 para os 880 milhões nesse último trimestre. E aqui a grande perspectiva que a gente tem é com relação à entrada no mercado de um novo produto, uma nova espécie de cartão de crédito consignado, que é o cartão consignado de benefícios. Esse produto foi aprovado recentemente para o INSS e deve entrar em operação aí ao longo do terceiro trimestre desse ano. Então, por enquanto ainda não está refletido, pelo menos não esse grande crescimento advindo da carteira de INSS, porém existe uma expectativa forte de originação para os próximos trimestres. Seguindo para a página 12, a gente apresenta o nosso produto de empréstimo consignado, que sem dúvidas foi o grande destaque de crescimento desse trimestre. Esse produto ele atendeu uma demanda reprimida que existia do público LOAS. O que é isso? O público LOAS é aquele público abrangido pela Lei Orgânica de Assistência Social,
E isso abrange cerca de 3 a 4 milhões de indivíduos que até então não tinham acesso ao empréstimo consignado, e com a nova lei eles passam pela primeira vez a ter acesso a esse produto, e obviamente existe uma demanda reprimida muito grande, o que possibilitou a gente originar mais de 2 bilhões e 200 milhões ao longo desse último trimestre. Demanda continua forte, obviamente a gente não deve ver esse tipo de número se repetir nesse patamar, mas ainda assim a gente deve estabilizar num patamar acima do que a gente vinha operando até então. Passando para a página 13, a gente apresenta a nossa carteira de crédito pessoal, dividida aí em basicamente 3 segmentos, né, de crédito na conta, antecipação, FGTS e o cartão de crédito aberto. Os produtos que vêm ganhando maior impulso de crescimento ao longo dos últimos trimestres têm sido o cartão de crédito aberto, previamente mencionado pela Ana, tanto através do nosso banco digital quanto através das parcerias com varejistas, o que sempre tem aquela questão da compra com propósito, que acaba também, de certa forma, mitigando o nosso risco. Por outro lado, o FGTS também continua uma originação robusta, porém aquém do que foi os 2 últimos trimestres, basicamente por conta de medidas do governo de liberação do FGTS. Houve aquele saque de R$1.000 e outras formas de acesso ao FGTS, o que acabou temporariamente reduzindo a nossa demanda. Seguindo para a tela 14, também queremos falar um pouco do nosso business de seguros. É um negócio que continua crescendo, então, em termos de prêmios emitidos, através da BMG Corretora, a gente somou mais de 200 milhões no último trimestre, uma carteira de segurados bem robusta, de 3,4 milhões, e com isso, obviamente, a gente tem uma cobertura bastante ampla da nossa carteira em termos de seguro prestamista, o que nos permitiu recuperar cerca de 8,3 milhões só nesse primeiro semestre do ano, por conta dessa carteira ter esse tipo de cobertura. Isso vem nos gerando também um resultado de equivalência patrimonial nesse último TRI de 7,5 milhões, o que mostra aí o sucesso da nossa sociedade na BMG Corretora. Com isso, eu gostaria de passar a palavra para o meu colega Roberto Simões para dar sequência na nossa apresentação. Obrigado, Flávio. Boa tarde, ou bom dia, quase boa tarde a todos. Eu vou iniciar aqui no slide 16 e contar um pouco da nossa trajetória e estratégia dentro do banco de atacado, né? Então, no 16, o BMG, no seu braço de atacado, tem cada vez mais ampliado sua atuação e competências no sentido de dar mais abrangência e ser um banco mais completo nesse nicho também, né? Destaque para a parceria com a Araújo Fontes, que é uma boutique de investimento, de assessoria financeira com vasta experiência em operações de banco de investimento, mercado de capitais, gestão de recursos, onde a gente captura sinergias em comum, aliando a capacidade de originação do Banco BMG e a força do balanço, e toda a experiência e a expertise da Araújo Fontes em produtos e na cultura de IB, né? Então, o que a gente acredita fortemente aqui é que a gente está construindo uma franquia forte, aproximando nossos clientes atuais e novos ao mercado de capitais, na busca de oferecer sempre melhores soluções às necessidades desses clientes. E aqui embaixo nós podemos ver um pouco o sintético dessa atuação recente e algumas operações de mercado de capitais recentes que o banco atuou. Indo para a próxima página, a gente vê um pouco, na 17, a gente vê um pouco a atuação, enfim, as carteiras do banco de atacado. Eu gosto de destacar principalmente o lado direito, que é realmente a estratégia de atacar o banco do dia a dia, onde a gente tem as operações de crédito, com uma carteira pulverizada, contando em sua maioria, majoritariamente, com garantias reais, num processo de crédito muito conservador e minimizando riscos. Os TVMs, que é uma linha que na evolução, olhando para frente, vocês vão ver uma evolução maior dessa linha, natural da própria atuação do banco de uma maneira mais no mercado, enfim, dentro da nossa parceria que eu mencionei anteriormente. E também as operações de receitas não crédito. Aí eu destaco a nossa operação, a nossa área, né, de soluções de tesouraria, que é a mesa clientes, que captura de uma forma bem efetiva e diversificada
toda a questão de cross-sell dentro do ambiente dos clientes de atacado. A gente pode passar para o 18, agora, que é o próximo slide, que, dada a expertise do Banco BMG, a gente está ampliando também nosso escopo de atuação, entrando no middle market, mas isso de uma forma estruturada, buscando escalabilidade, com foco no monitoramento intensivo de garantias durante todo o ciclo de vida da operação, o que minimiza de uma forma consistente a questão de risco, né, do risco. Para isso foi feito todo um investimento, tanto nas esteiras e equipes de controle, mas também de um time de originação com expertise específica. Tá? Aqui no slide a gente vê todo o tamanho do mercado potencial, enfim, a nossa atuação ela se inicia com foco principalmente em Sudeste e Sul, e a gente vê essa linha como uma alavanca importante de ROI com risco controlado. Tá? Então é uma nova linha de negócio que a gente está muito animado de estar iniciando agora. A gente pode avançar, eu acho que a gente pode ir para o 20, onde eu vou falar um pouco sobre toda a questão de captação, ALM, Fund, enfim. Nossa energia maior tem sido bem concentrada na questão de diversificação de fontes de funds, o que é fundamental, né? E à direita a gente vê um pouco nesse círculo, um conjunto de instrumentos que eu vou até abrir um pouco mais num segundo momento, mas mostrando justamente essa estratégia. A gente vê à esquerda essa evolução do funding total, que tem acompanhado o crescimento do banco, mas sempre respeitando a manutenção de um caixa confortável, que é a premissa básica, para dar segurança na execução do plano de negócios do banco de forma consistente e conservadora. Né? Agora, destacando um pouco esses pilares de diversificação que eu coloquei, vamos citar alguns aqui e colocar como que eles estão se encaixando. Né? As plataformas de distribuição, que além de ser um canal super potente de resposta rápida, ele tem se mostrado dentro do próprio ecossistema desse canal, ultimamente, numa evolução, acho que nos últimos 18 meses, muito mais diversificado dentro do próprio ecossistema desse tipo de canal, com novas plataformas grandes ganhando relevância, enfim, tornando um ecossistema mais diversificado. Tá? O canal corporate, ele tem uma sinergia grande, um cross-sell importante dentro da nossa operação de atacado, dos nossos clientes de atacado, então é um canal natural. O orgânico, que é onde a gente busca capilaridade com toda a nossa operação de banco digital, todo o ecossistema de clientes lá dentro e outros clientes originados, enfim, dentro de outros canais do banco. E o canal que eu gosto mais aí de estar mais dentro da nossa estratégia de crescimento interno dos canais, e é o que tem de forma relativa crescendo mais nesse mix de diversificação, que é o institucional. O que eu destaco aqui nesse canal? A gente está, desde o ano passado, o BMG tem feito um trabalho grande de aproximação com o universo dos emissores institucionais, se posicionando como um emissor recorrente no mercado de capitais, isso acessando novos investidores, e dando principalmente transparência e visibilidade para o case do BMG. Isso tem um impacto direto na construção de uma curva de preços do banco, liquidez para os nossos papéis, fomenta mais liquidez para os nossos papéis e também impacta positivamente o funding como um todo. Né? Então, aqui até embaixo, a gente vê uma linha com algumas operações mostrando essa recorrência que a gente está realmente acessando de forma muito mais recorrente e intensiva, e eu sempre comunico nos nossos roadshows, nas conversas com os investidores institucionais, que esse é um caminho contínuo para a gente, ele está sempre com ofertas públicas, e esse canal vocês vão estar vendo na evolução aí futura, que ele vai um canal que vai cada vez mais ocupar uma relevância relativa maior dentro do escopo do funding do banco como um todo, e nas estratégias de ALM. Né? A gente pode avançar para o 21, por favor, no slide 21, então, eu reforço também uma busca contínua por maior eficiência na gestão do ALM integrado, né, aprimorando as políticas e as ferramentas, sempre com foco na preservação de capital, de margem financeira e minimizando os impactos de conjuntura e de política monetária, enfim, que são um grande issue, e aí trazendo mais previsibilidade de margem e mais estabilidade quando a gente projeta o futuro. Né? Também destacar aqui na esquerda a questão, quando a gente vê o duration do passivo, o duration do ativo, a gente tem um gap positivo, então o nosso passivo é um pouco mais alongado que o nosso ativo. E um ponto que o Flávio, que comunica um pouco com a fala do Flávio, que é a direita, a evolução do nosso caixa total. A gente vê uma queda no segundo TRI muito explicada justamente por esse
trimestre muito forte, um recorde, enfim, de originação, onde a gente vê uma queda do caixa, mas mesmo assim preservando níveis muito confortáveis com relação ao caixa, mantendo o patamar muito confortável, que preserva toda a nossa capacidade de o banco continuar sua expansão de uma forma previsível, que é o que a gente sempre gosta de ter esse conforto, né? Por fim, só mencionar mais um ponto, que são algumas alavancas dentro da gestão e dos instrumentos que a gente conta, que são hoje muito pouco exploradas dentro do mix que a gente trabalha na gestão do ALM, que são as sessões de carteira, e também os próprios instrumentos híbridos de capital e funding, enfim, e que podem contribuir no futuro também para ter um papel mais central dentro dos outros instrumentos e trazer mais conforto e eficiência, e, enfim, agilidade para a nossa gestão. Obrigado, vou passar a palavra agora para o meu colega Danilo Herculano, que vai dar continuidade à apresentação. Obrigado, pessoal. Obrigado, Simões. Obrigado pela participação de todos. Vindo aqui para o slide 23, vemos como que a nossa receita vem aumentando já há alguns trimestres. Acho que o Flávio passou bem pelo crescimento da carteira, o Simões agora pelos desafios do funding. Então, parte desse aumento que já estamos percebendo aqui há alguns trimestres da receita nominal é oriundo justamente pela maior carteira que está sendo empilhada e offsetado parcialmente por esse aumento das despesas de passivos onerosos do banco, mas já demonstrando aqui uma tendência de alta já percebidas há alguns trimestres. Do lado direito, importante destacar que, além da despesa de PDD, quando nós ajustamos ao custo de crédito aqui, excluímos também a comissão paga aos correspondentes bancários e aos nossos franqueados. Também apresentando uma tendência de alta, 3,2% nesse último trimestre, e com um impacto positivo aqui na menor despesa de provisão, também como apresentado pelo Flávio, dado que o crescimento recente é de uma carteira de altíssima qualidade, destacando aqui praticamente os produtos de consignado recente e o FGTS, que já vem há 2, 3 trimestres ganhando uma relevância dentro do nosso portfólio. Indo para a página 24, vemos aqui do lado do primeiro gráfico do lado esquerdo, um aumento no nosso índice de eficiência de 70%, principalmente oriundo ao aumento dos custos percebidos nesse trimestre. Aumentos esses já esperados, dado a quase 9 vezes maior originação no empréstimo consignado no TRI. Com isso, temos alguns custos, naturalmente, que vêm por esse volume, né, por esse crescimento do volume, sabendo também que temos aí construído agora uma carteira saudável, dada a sua característica de consignação, para justamente trazer os resultados esperados no futuro próximo. Do lado direito, seguimos fortalecendo as nossas atuações na causa raiz, destacando realmente que todo o aprendizado do BMG já visto nesses últimos trimestres e comunicados aqui ao mercado, é implementado para o lançamento do crédito do cartão consignado benefício. Então, seguimos trabalhando forte aqui na administração, as despesas de provisão operacional encerraram o trimestre em 123 milhões, dentro do nosso guidance esperado para o primeiro semestre, mas com a nossa certeza de olhar para frente dessa nova carteira que está sendo empilhada, com toda essa curva de aprendizado, já em uma originação de muita qualidade. Vindo aqui para a página 25, destacamos aqui o índice de Basileia. A Ana Karina citou, o Simões reforçou aqui a emissão de letra financeira subordinada que aconteceu nesse último semestre, já fully loaded aqui no Basileia de junho, em 13,4%, mas trazendo aqui já um reforço que já também estamos apresentando há alguns trimestres, como que seria esse Basileia do banco caso os efeitos do MTM não tivessem consumido o patrimônio de referência. Caso ele também tivesse 100% carregado, a gente veria um Basileia potencial de 17,1%. Contudo, é esperado que até o final de 2023, 60% desse MTM descarrega. A principal mensagem dessa tela, com certeza, é que a administração está confortável com a sua estrutura de capital, enxergando os crescimentos esperados futuros, dados os instrumentos que tem de posse atuais e que ainda pode se valer. E para finalizar a apresentação, no slide 26, trouxemos aqui um histórico do Dividend Yield. Já sabido pelos investidores, a nossa estratégia é de maximizar o pagamento de JCP, refletindo aqui num pagamento num Dividend Yield de 9,2% no ano de 2022 e trazendo aqui a metodologia aplicada pela Bloomberg, observando a cotação de fechamento do dia 10/8, um Dividend Yield potencial para 2022 de 11,8%, demonstrando também que o papel tem um ótimo potencial de carrego
mesmo com as taxas de juros atuais. Encerro aqui a apresentação e iniciaremos a nossa sessão de perguntas e respostas, relembrando a todos que as perguntas podem ser feitas por meio desse chat na nossa plataforma de webcast. Bom, já temos algumas perguntas aqui na tela, e a nossa primeira pergunta vem da Rita de Cássia, investidora pessoa física. Queria entender a dinâmica da margem financeira, por que o nominal aumentou, mas o percentual caiu. Vou tomar a liberdade de começar essa primeira pergunta, mas deixo aqui em aberto para meus colegas complementarem na sequência. Rita, a margem caiu nesse trimestre, dado o remix dos ativos. Os dois principais produtos que cresceram dentro da nossa carteira foram o FGTS, como eu citei, que já vinha crescendo há alguns trimestres, e desse último trimestre agora o LOAS, que foi um empréstimo consignado que o Flávio citou dentro da sua apresentação. Então, esses dois produtos, de fato, são os dois produtos de menor taxa. Então, no mesmo momento que nós empilhamos um portfólio robusto com esses dois produtos de menor taxa, mas com inadimplência estável e previsível no tempo, tivemos aí um aumento do custo médio dos passivos, principalmente impulsionado pela taxa Selic, fazendo de tal sorte que a taxa, né, a margem financeira em percentual, seguisse caindo enquanto a nominal seguisse subindo. Bom, vindo para a próxima pergunta, do João Vicente de Abreu. Parabéns pelos resultados, em especial pelo crescimento da carteira. Como funciona o cartão benefício? Qual o potencial deste novo produto? Gostaria de endereçar essa pergunta para o meu colega Flávio. Obrigado pela pergunta, João Vicente. Então vamos lá. O cartão benefício é um produto que eu destaquei que a gente está com uma expectativa bastante elevada. Ele guarda bastante similaridade com o produto de cartão de crédito consignado, tá? De forma que ele é um cartão de crédito, ele é um cartão de crédito bandeirado e o pagamento mínimo é descontado em folha de pagamento. A exemplo do que acontece no cartão consignado, ele também possui uma margem exclusiva dentro do conta-cheque do cliente. Então, cada um dos produtos possui 5% de margem exclusivas e, portanto, não competem entre si. Em termos de potencial de crescimento, a gente sabe que a gente compara aí com o produto de cartão consignado, né, e a gente vê que a gente tem uma carteira aí de 8 bilhões de cartão consignado. Obviamente que o nosso market share do produto de cartão consignado é um market share bastante relevante, que é improvável que a gente consiga repetir esse market share, e é um produto já um pouco mais maturado do que o cartão benefício. Mas a gente espera que dentro de alguns anos aí, a gente tenha um potencial de chegar no limite aí até o tamanho da nossa carteira de cartão consignado. Óbvio que isso não vai acontecer no primeiro ano ou no segundo ano, mas é bastante provável que a gente atinja um patamar próximo a esse nível. Obrigado, Flávio. Temos aqui a próxima pergunta do José Ayrton Melo. Bom dia. Como o banco espera entregar um ROI de 15% se quando a receita aumenta, os custos administrativos aumentam na mesma proporção? Bom, eu vou começar o início dessa resposta e endereço aqui também para o Flávio e para a Ana apoiarem na sequência. Como foi visto nesse trimestre agora, o aumento da originação. Poderíamos citar alguns exemplos, como, por exemplo, a mesa antifraude, alguns custos. E nesse trimestre específico, foi um crescimento de quase 9 vezes apenas em um produto, o que naturalmente fez com que o banco parasse para justamente alguns desenvolvimentos, né, investisse em algumas frentes, mas também os custos naturais de um aumento como esse que vem. O Flávio também citou na sua apresentação que não é esperado que ele continue nesse patamar. A contrapartida disso, quando observado no ano de 2023, é o portfólio saudável que o banco está construindo justamente para endereçar isso, sem pressões de inadimplência, tanto nos produtos consignáveis quanto no FGTS, por exemplo. Em adição a isso, também observamos aqui ao longo da apresentação uma ótima atuação da nossa corretora, que com essa vinda desse novo cliente para dentro da base do banco, otimiza também o potencial da venda de seguros. Já vimos nos produtos de empréstimo consignado, cartão consignado e crédito na conta, a ótima penetração que os produtos de seguro têm, o que é esperado agora nos próximos meses também para o lançamento do seguro para os produtos de FGTS. Complementando a fala do Danilo, na mesma direção, mas talvez uma outra forma de colocar, sempre que a gente origina uma carteira, sempre que a gente cresce em algum produto,
essa carteira gera, vamos dividir em dois custos, né? É o custo de manutenção dessa carteira, o quanto que essa carteira te custa ali no mês a mês, mas ela tem um custo inicial de crescimento da carteira, né? Esse custo de colocar o cliente para dentro, esse custo de fazer a concessão de crédito. Então, dado que a gente está num trimestre de crescimento de carteira muito forte, como eu falei, a gente cresceu nossa carteira de varejo mais de 20% só nesse trimestre, isso acaba puxando esse custo de originação. Por outro lado, no próximo TRI, você entra com uma carteira já muito mais robusta, uma carteira geradora muito mais alta, que não tem mais esse custo de originação, né? Ela passa agora a ter um custo de manutenção, então que acaba aliviando um pouco a base de custos. Bom, e dando sequência nas perguntas, temos o Rafael Reis, do Banco do Brasil. Parabéns pelos resultados, amigos. Vocês poderiam explorar um pouco da dinâmica de provisões para as ações cíveis nesse trimestre? Senti falta na apresentação. Vou tomar liberdade também de começar aqui, Flaviana, nesse tema, dado que a tela foi comigo. De fato, a gente já vê, né, como a gente tem falado aqui, várias teleconferências com vocês, a dinâmica das ações cíveis, elas traz algumas variáveis exógenas. Então, nós acompanhamos alguns indicadores que potencializam a qualidade dessa originação, como, por exemplo, o índice de reclamação do Banco Central, como, por exemplo, a entrada de novas ações. Com base nesses indicadores, vemos, de fato, que as novas safras vêm apresentando uma qualidade melhor. Contudo, o trabalho para administrar as safras já com potenciais vícios nessa originação continua sendo feita. Então, naturalmente, essa despesa das variáveis exógenas, ela não segue uma linha linear, nem de alta e nem de baixa. O aumento nesse trimestre não significa que a administração está com expectativa de alta. Pelo contrário, reforçamos aqui os volumes de despesas esperados para 2022 no centro do guidance para essa linha de provisão adicional. Mas também gostaria de aproveitar a pergunta para reforçar que a administração segue confiante para voltar a crescer o portfólio, tanto no produto cartão de crédito consignado tradicional agora, né, que foi o que já foi percebido, essa volta de crescimento ao longo desse trimestre, como o cartão de crédito consignado de benefício lançado recentemente, que a gente espera botar no ar essa operação até o final desse mês ou início do mês que vem. Então, é graças a essa melhora na qualidade e essa confiança da administração nessa melhora que, de fato, o banco volta a crescer nesse portfólio, explorando esse produto. Bom, dando sequência aqui na seção de perguntas e respostas, Sidney Nascimento, da Logan Growth. Bom dia, sou Sidney Nascimento, da Logan Growth Advisors. Parabéns pelo resultado. Vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre a originação de empréstimo para pequenas e médias empresas? E quanto vocês esperam que essa originação represente na carteira de crédito? Obrigado. Flávio, gostaria de endereçar essa pergunta? Posso falar? Com relação ao segmento empresas, a gente tem basicamente, vou dividir em duas grandes estratégias, tá? Uma coisa que a gente tem é a atuação na carteira de varejo, e aqui a gente está falando de pequenas empresas, de microempresas, que a gente faz através da nossa parceria com uma das investidas, que é a Granito, né? Então a gente ali faz basicamente antecipação de recebíveis de cartão de crédito. Então uma operação, apesar de ser pequenas empresas, uma operação que nos traz bastante segurança. E essa carteira já é uma carteira existente, já é uma carteira hoje que está dentro, ela está dentro da nossa operação estruturada, né? Então ela faz parte de uma carteira maior. E o que a gente vem expandindo e que o Roberto Simões trouxe como um dos destaques, e que imagino que seja, na verdade, o teor da pergunta, mas é a nossa carteira de middle market, né, que parte aí de uma atuação que a gente fazia até então no segmento corporate, e a gente agora vem descendo essa régua de atuação, pegando empresas de um porte um pouco menor. Essa é uma carteira que a gente tenha expectativa de crescimento, porém não vai ser um crescimento muito acelerado a curto prazo, tá? A gente ali está trabalhando com produtos de bastante garantia, com produtos com linhas bastante seguras, e a gente vai ser um segmento que a gente aos poucos vai ganhando mais e mais confiança, mas a curto prazo não deve ser um crescimento super relevante dentro do nosso portfólio. Eu posso até complementar um pouco a questão do middle market. A gente está falando de empresas num range de faturamento entre 30 e 300 milhões, e dentro do crescimento, eu não vou falar crescimento relativo, vou falar crescimento mais nominal. A gente está trabalhando num plano de negócios de 3 anos. Esse ano a carteira deve ficar no final do ano abaixo de 100 milhões de reais, e no tempo
a gente vai escalando isso e a gente vê esse crescimento chegando no patamar de carteira entre 801 bi, mas isso num horizonte de tempo mais ampliado. Tá? É dentro dessa perspectiva que a gente está vendo essa nova linha de negócios. Obrigado, Flávio. Obrigado, Simões. Indo para a próxima pergunta, do João Minas. Bom dia, pretendem participar do crédito consignado de Auxílio Brasil? Você nos apoia essa, Ana? Sim, Danilo. Essa é uma decisão técnica, uma decisão importante aqui, que requer constante estudo, mas eu posso afirmar que nesse primeiro momento nós não pretendemos entrar. No primeiro momento nós tomamos a decisão de não entrar no Auxílio Brasil. Obrigado, Ana. Dando sequência aqui, eu vou fazer vou juntar, tem 2, 3 perguntas aqui com relação a JCP, mas que todas elas trazem a mesma dimensão. Com relação a se o banco pretende distribuir JCP de forma regular, se já houve o pagamento de JCP. Então, hoje, a nossa estratégia, a estratégia da administração é, de fato, maximizar o pagamento de JCP. Então, temos feito isso já há alguns anos e o esperado para esse ano é justamente esse. Então, não há expectativas de pagamento de juros de dividendos, por exemplo, né, ou de valor adicional ao JCP esperado. Ainda o banco optou por pagamento único de JCP anual, o que está previsto para destaque em dezembro desse ano e pagamento efetivo até março do ano que vem, até o final de março do ano que vem, e assim será. Temos aberto uma série de discussões, dadas as provocações da nossa base de investidores, sobre potencialmente pagar esse JCP, ao invés de anual, pagar de forma trimestral, e espero até na próxima divulgação de resultados ter esse tema discutido e acordado com a administração para comunicar a todos. E, para finalizar a sessão de perguntas e respostas, temos aqui a pergunta do Igor Leão Brazão. Bom dia a todos. Já existe uma projeção de lucro para 2023 e 2024, considerando uma possível redução da Selic? Não sei, Flávio, quer reforçar o nosso guidance de 23? Sim, por hora a gente tem um guidance que tá publicado para 2022 e 2023, e por hora esse guidance está mantido. Com relação a Selic especificamente, eu acho que o mercado hoje entende isso, mas no momento atual, com uma Selic elevada, como o Danilo nos mostrou, a nossa margem acaba sendo muito comprimida, né? No momento de queda de Selic, por outro lado, é um momento que tende a nossa margem a abrir um pouco mais. Então, sem dúvidas, a perspectiva de queda de Selic futura é bastante positiva para a gente, mas ainda não temos qualquer novo guidance com relação ao 23 ou mesmo guidance com relação ao 24. Bom, não temos mais, encerrando agora a sessão de perguntas e respostas, então gostaria de passar a palavra para a Ana Karina para as considerações finais. Obrigada, Danilo. Eu queria reforçar, acho que foi um trimestre muito importante, quando eu coloquei lá nos nossos destaques, né? Um trimestre de bastante crescimento, então nós continuamos bastante confiantes aí da atuação aqui do BMG. E obrigada a todos pela participação. Encerramos agora a videoconferência de resultados do Banco BMG. Agradecemos a participação de todos. Tenham um ótimo dia.